Na verdade, ela já tinha sido recenseada, só que quem havia fornecido as informações dela era uma pessoa que não era moradora da residência. Era uma residência que era na área de sítio, onde tinham outras residências, e o caseiro responsável pelo sítio, no momento, prestou as informações referente ao morador daquele domicílio, porque no momento ele estava ausente. Lá na frente, também na apresentação, eu vou explicar alguns critérios que o IBGE aplica para essas questões de localizar o morador em casa, a fim de garantir justamente a qualidade da cobertura do censo, certo? E em momento oportuno aí já vou falando. Né? Oi? O prefeito está querendo falar. Pode ativar o microfone, prefeito, fique à vontade. Pode ativar o microfone, que ele está com eu. Onde aparece o microfone desativado, se clicar em cima, ele já ativa, tá? É só dar um clique em cima. Pode clicar em cima do microfone. Pronto, consegui. Ô, Leidson e Luiz Eduardo, tá? Até as suas explicações aí, eu até aceito, mas discordo em parte, no sentido de que nessa situação da pesquisa do IBGE, quando você diz, avise as pessoas que liguem para o 137, você sabe que isso é muito difícil. Já é muito difícil ser atendido na porta, quanto mais fazer. Entendeu? Nós fizemos cards, nós fizemos todo tipo de publicação que podíamos fazer, certo? Mas o que aconteceu? Não estou falando dos recenseadores, mas talvez do método do IBGE. Pelo menos dentro do município da sede, não foi um, não foi dois, só dentro da prefeitura, nós detectamos 10 pessoas que não tiveram a visita do recenseador. Isso foi falado constantemente. E outra coisa, muito difícil, o 137. O 137, várias pessoas tentaram e não conseguiram falar. Então, de antemão, eu já deixo aqui, tá certo? A minha explicação ou a minha repúdio. Desculpe, porque, infelizmente, vou te dizer, como gestor, hoje, não estou dizendo Luiz Eduardo, não estou dizendo ele, eu estou dizendo o sistema do IBGE, infelizmente, desculpe a palavra, inoperante, ineficiente, e não só no município de Belmonte. Eu conversei com vários prefeitos, e todos a mesma reclamação, a não ser que o prefeito tenha a disponibilidade de dar carro, de dar gasolina, de dar hotel, de dar isso e dar aquilo, inclusive pagar até diária de recenseador para fazer o censo. Então, infelizmente, a prefeitura de Belmonte, tá certo, está insatisfeita com o que foi feito. Não culpo os recenseadores, culpo o sistema do IBGE, inclusive, desculpe, Leidson, reclamações, como a gente, como gestor, os eleitores dos municípios, tem muita reclamação nossa, os recenseadores do IBGE. Inclusive, até pagamento para se fazer a pesquisa não foi feito. Então, infelizmente, participo aqui de tudo, mas infelizmente insatisfeito. Então, é essa história de que o prefeito, pedir para o prefeito fazer o 137, tudo isso foi feito. Foi feito até além do que a prefeitura podia fazer. Que, inclusive, boto aqui como repúdio, tá certo? Municípios, tá certo? Que tiveram mais atenção do IBGE do que Belmonte. Até por problemas políticos. Infelizmente. Muito obrigado, viu? Tá. Vou tentar responder tudo, tá, prefeito? Mas se ficar faltando alguma coisa, o senhor pode novamente, por gentileza, repetir que a gente vai tentar responder tudo, certo? A questão do 137, como eu falei, a gente tinha conversado, a mim não chegou essa questão dessa dificuldade de se fazer um 137, e eu imagino que
Na verdade, a princípio, eu imaginei que poderia ser mais uma questão de resistência da própria população, porque a gente encontrou muita resistência, né, de uma forma geral. Mas, mesmo assim, a gente teve muitos chamados de outros municípios, então eu, sinceramente, eu não sei por quê. Tá? Que no município a gente só teve um chamado do 137 que foi atendido. Tá? O senhor relatou aí que teve recenseador que não foi pago, foi isso mesmo? Porque eu acho que essa informação não procede, tá, prefeito? Leidson, olha o que eu falei. Sim. Na época do recenseamento, tá certo? Eu ouvi reclamações de recenseadores que para trabalhar botavam no bolso dele para depois receber e ficavam na dificuldade, que não iam nem trabalhar. Você é ciente disso. Não, exato. É diferente de não receber, prefeito, porque a gente... Foi até você. Claro, foi sim. A gente teve muita dificuldade no começo. Não coloque dizendo que eu falei. Eu estou reportando. Não, eu estou falando. Não, exato, de fato. Eu não quis dizer que o senhor está dizendo que o recenseador. Eu estou mencionando o seu comentário aqui na reunião, tá? Sim. Mas. O que realmente aconteceu. Eu estou falando o que aconteceu. Então, prefeito, o que aconteceu, alguns pagamentos de fato foram atrasados, tá? Foram coisas que dificultou no trabalho, na ineficiência do IBGE que eu falei antes. Você concorda? Sim, de fato. De fato, é uma coisa que é complicado a gente ter um pagamento. Hoje, é por isso que eu estou falando agora, nesse momento, tá certo? De que, na realidade, eu já digo de antemão, de quem estiver escutando, quem estiver participando, que eu agradeço a participação, tá certo? De que a gestão, o prefeito de Belmonte, na sua totalidade, não acredita, tá certo, na pesquisa do IBGE. Como não sou o prefeito de Belmonte, e vários. Nós temos reunião na UPB justamente por isso. Entendeu? Porque eu não admito, tá? Como teve uma pesquisa, vou até antecipar, que não era para antecipar, que eu ia esperar os resultados, de ter 12, 13, 14, 15, 16 pessoas inscritas em cadastro de benefícios e ter uma população menor. Era para se falar lá na frente, eu ainda não vi os resultados, mas já estou antecipando. Então, infelizmente. Mas pode continuar, por favor. Agora, olha, deixa eu te falar, eu estou tendo dificuldade de acessar o microfone. Quando eu desligo, para voltar a ter acesso, eu preciso comunicar. Não estou tendo o acesso fácil. Não sei porquê, não sei se é sinal, entendeu? Se eu desligar agora, para mim poder voltar a falar com vocês, eu vou ter que mandar no chat. Entendeu? Para facilitar, prefeito, a questão do microfone... Se não for incômodo, eu vou deixar aberto aqui. Tá, pode deixar aberto. Eu acredito que não vai atrapalhar, não. Tá. Mas então, em continuação... Se tiver algum ruído atrapalhando, me fala que falou. A gente avisa. Tá. Okay, mas, então, tentando continuar as respostas, embora eu tivesse no começo esse problema operacional, esse problema foi sanado e todos os pagamentos foram realizados, tá, prefeito? Então, ninguém ficou sem receber pagamento. Embora, de fato, alguns pagamentos... Após os períodos. Era dificuldade, então se perdeu muitos dias sem o recenseador ir trabalhar, 2, 3 dias sem ir trabalhar, porque não tinham dinheiro para trabalhar. Isso é comprovado, entendeu? Mas que agora, tudo bem, eu só estou comunicando para realmente todo mundo saber da situação. Uhum. Belmonte, eu me senti realmente prejudicado, a população de Belmonte. Hoje, eu digo o seguinte, eu não acredito, infelizmente, sem saber os números, eu não acredito na pesquisa do IBGE, antecipando. Só complementando a informação de Leite, no começo da operação, a gente tinha um atraso maior desde o processo de solicitação
da locomoção do recenseador até o pagamento. No princípio da operação, isso demorava em torno de 8 dias, depois caiu para 5 dias. E aí, muitas vezes, quando o recenseador terminava um setor censitário onde ele estava trabalhando e já queria pegar outro, porque ele recebia por produção, aí ele já queria começar imediatamente no outro setor. Então, ele demorava 5 dias para cair na conta do recenseador, mas ele já queria ir para cá. Então, por isso ele utilizava o recurso próprio, para ele não perder tempo e não perder a produtividade dele, né, a remuneração. Então, dessa forma, a gente passou a solicitar a locomoção com 2 até 3 semanas de antecedência com o andar da operação, justamente para evitar esse tipo de problema. E foi feito isso até que foi finalizada a operação de censo. Esse problema de pagamento, de atraso, foi somente no princípio da operação. Infelizmente, não vamos botar por não foi evitado. Desculpe, não foi evitado. E não foi só em Belmonte. Nós participamos de reunião da UPB com diversos prefeitos, tá certo? E a queixa era essa. Inclusive, tá certo? De solicitações de prefeitos, tá certo? Poder ajudar ao censo, com transporte, com isso. Alguns prefeitos, entendeu? Então, é justamente isso. Então, não é. Mas vamos possivelmente, porque agora não adianta mais, né? Mas é para deixar bem claro para a população o que realmente foi feito pelo IBGE. Certo, prefeito. Então, para a gente finalizar, só queria deixar claro também que a gente não tem nenhum alinhamento político, tá? Eu, particularmente, a pessoa Leidson Moro Cruz aqui, que é responsável pela área de Porto Seguro, eu não tenho nenhum alinhamento político, não tenho nenhum político favorito, tá? E eu agi com idoneidade, isso aí eu te garanto, e assim, eu não aceito nenhum tipo de acusação com relação à minha pessoa, tá? Então... Ninguém te acusou e ninguém falou em momento. Certo. Não, beleza. A carapuça, desculpe, pegou em você. Você que está... Não, a carapuça não. O senhor mencionou que alguns... Nenhum momento, ninguém falou nada disso. Eu falei do IBGE, tá certo? Em nenhum momento. Agora, infelizmente... Eu estou só reforçando que da minha pessoa não houve alinhamento político com ninguém, tá? Você colocou... Foi mal colocado as suas colocações agora, quando você que está assumindo isso. Você que falou. Desculpe, mas foi a infelicidade sua. E os pagamentos estavam sendo feitos com 2 a 3 semanas de antecedência. Então, só justificando o que eu falei. Muito obrigado, você me ajudou. O que não é motivo para ter diminuição da população, como eu disse. Certo. A população diminui quando o município não oferece boas condições de moradia, de educação, de saúde. Exato. Para os seus habitantes, certo? 99% dos municípios no Brasil. Aqui na nossa área... Agora sim, o objetivo nosso Mas não vamos para o objetivo nosso. Isso que eu ia falar. O objetivo nosso é divulgar Estou esperando aqui, já tem uma reunião esperando aqui. Já. Certo. Então, dando continuidade. O Eduardo ele já mencionou aí possíveis causas, né, para o aumento e queda da população. Então, são os fatores que influenciam na alteração da população no município, certo? O controle de qualidade, tá? E isso aqui condiz também com o que a Eliana mencionou sobre ela não ter sido recenseada. O IBGE tem uma série de mecanismos para garantir a qualidade e a cobertura da coleta no município, tá? Então, o recenseador, ele tem um setor, uma área de trabalho ali que é delimitada, então todas as residências daquela área serão visitadas por aquele recenseador, só que nem sempre é possível encontrar o morador desses domicílios na residência no horário de trabalho do recenseador. Então o IBGE adotou algumas práticas de controle de qualidade. O próprio dispositivo que o recenseador trabalha, ele estabelece um controle de